Será que você é livre ou será que você é uma pessoa perdida? Por que eu tô te falando isso? Porque eu recebo várias mensagens, as pessoas falam assim, Érica, eu tô totalmente perdida, eu me sinto perdida. Eu falo, calma, 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 você tá recomeçando em alguma área da vida depois de pandemia, né? Ainda na pandemia, de tudo isso, apesar das vacinas, você pode estar perdido e recomeçando em alguma área, afinal de contas, a gente ficou tanto tempo enclausurado e o quanto isso fez mal para a nossa saúde emocional. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te dizer o seguinte, deixa o seu like e eu quero já te antecipar uma coisa bem básica. No final desse vídeo, eu vou te dizer como você pode ser livre, 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 leve e solta. Como você pode. Então fica até o final desse vídeo para você entender um pouco mais. Simbora, vambora, aperta o cinto aí e vambora crescer mais um pouco, porque é isso que nos dá poder. Quando a gente tá falando de ser livre e ser perdida, a primeira coisa a gente vai pensar o seguinte, quando as pessoas falam comigo, Érica, eu tô muito perdida, eu me sinto muito perdida, e eu vou falar um pouco do que essas pessoas falam comigo. Érica, eu tô perdida. Quando as pessoas comentam, eu estou perdida, é porque em algum momento da história delas, em alguma área da vida delas, elas estão se sentindo perdidas. E existem algumas áreas, existem 3 áreas principais que as pessoas falam por que elas estão perdidas. E quando essas áreas estão abaladas, eu posso aumentar de 3 para 4. Elas realmente te deixam perdida. A primeira área que te deixa muito fora do ar, muito perdida, é a sua área emocional. Quando você está desconectado emocionalmente, muitas das vezes você não consegue nem acessar a sua área espiritual. Que engraçado, né? Porque tem muita gente que pensa que o espiritual, ele predomina sim. Porém, no dia a dia, sem um bom emocional, você começa a achar que se você acredita em Deus, você até desconfia dessa filiação, que você é filho de um Deus. Você desconfia. Por quê? Porque você não está se sentindo bem. Então, as áreas que começam a ser atacadas é a sua área emocional, depois a sua área espiritual, os seus relacionamentos. Relacionamentos esses, com pai, com mãe, com irmãos. Depois vem os seus relacionamentos com os seus amigos. Por quê? Por que disso? Entenda o porquê disso. Por que você se sente perdida? Porque a primeira forma que você se sente perdida é dentro. Então, quando a gente tá falando de se sentir perdida, a gente tá falando de relacionamento intrapessoal, que é você por dentro, e relacionamento interpessoal, você com as outras pessoas. Então, falar de relacionamento intrapessoal é a primeira hora que você começa a se sentir mega perdido. Você fala, quem sou eu? Aonde eu tô? Hã? Não tô entendendo nada, tá uma confusão de sentimento, tem hora que eu tenho vontade de chorar, tem hora que eu fico bem, tem hora que... Fica totalmente perdida. Por quê? Porque você já se perdeu primeiro dentro de você, intrapessoal. E aí quando você se perde dentro, você começa a achar que tudo tá estranho. Por quê? Porque a sua visão, você olha com uma lente muito diferente. Eu vou pegar aqui um plástico, e nesse plástico aqui eu vou colocar aqui. Presta atenção. Quando a gente tá se sentindo perdida, é como se a gente estivesse olhando pro mundo com essa lente aqui. Essa lente eu consigo ver algumas coisas, mas a visão que eu tenho desse olho aqui não é a mesma que eu tenho desse. Aqui eu vejo com claridade, com nitidez. E aqui é tudo muito embaçado. É porque quando a gente tá perdido por dentro, a gente olha o mundo de forma perdida também. Então a gente olha o outro de uma forma perdida, a gente olha as coisas dessa forma também. O mundo fica dessa forma. Quando as pessoas falam assim, nossa, tá tudo azul, tô vendo tudo azul, é porque as pessoas querem dizer que elas estão vendo as coisas de um lado positivo, estão vendo o lado bom. E aí, quando isso vai acontecendo, a gente precisa entender que o nosso relacionamento interpessoal vai ser abalado. 2 misturas essenciais para te deixar mais perdido do que nunca. Seu relacionamento dentro de você e o seu relacionamento fora. Então, quando você olha pro seu relacionamento fora, o interpessoal, e não tá bom, e você vai se enfurecendo mais ainda, por quê? Por que você se enfurece? Porque você olha o mundo como você tá... Você não tá gostando de você, como que você vai gostar do outro? Você não tá gostando daquilo que você vê, você não tá gostando daquilo que você sente, você não tá gostando. Então, isso tudo vai passar pra vida de outra pessoa. Você já ouviu aquela frase que sempre tem num feed, em alguma coisa? Gente feliz não perturba ninguém, não apurrinha ninguém. É exatamente isso. Porque é assim que você vai ver o mundo, é assim que você vai colocar. E quando a gente olha pra isso, os seus relacionamentos, qual é a parte que você mais vai se importar? Se você tá perdida por dentro, você tá esperando a resposta no outro, se achar no outro. E aí tá a grande receita. Receita, que é uma receita?
A receita da derrota é essa daí. Essa é a grande receita da derrota. Você tá perdido dentro de você, você quer achar a resposta dentro do outro. Só que o outro, ele não é responsável por você. O outro não é responsável por você. E você acha que é responsável por você. E não é responsável por você. O que você precisa entender? Que você tem que crescer. Se você tá vendo o outro de forma totalmente distorcida, é porque você já está se vendo de forma distorcida. E é impossível você ser muito boa no relacionamento interpessoal com as pessoas, dar o melhor de você se você não tem o melhor para dar nem para você mesmo. É aí que tá a grande situação. Érica, ok, entendi. Agora como que eu faço para eu ser livre? Para eu me achar? Então, quando eu tô falando de livre, eu tô falando de liberdade. Toda pessoa que tem liberdade é porque essa pessoa já se achou. E uma das formas de você ter liberdade, a primeira, sempre vou passar por ela, né, gente? Meu xodózinho, não tem como, é passar pelo autoconhecimento. Pô, não tem como. Se a gente tá falando que você precisa ser livre, que você precisa ser uma pessoa que você se conhece, que você se conhece, por se conhecer, você cumpre um propósito, você não depende da opinião do outro, você não tá muito preocupado com o que os outros vão pensar, pô, tem que passar pelo autoconhecimento. Não tem como não passar, vai passar por onde? Pela casa da tia Nininha? Não tem como passar, vai ter que passar por você. Então toda vez que você se perde, uma das coisas que eu falo muito é, tipo, você se perdeu, para, recalcula. Eu também já me perdi. Na verdade, se eu for contar pra vocês, eu andei... Agora que eu tô voltando super perdida depois do falecimento da minha mãe, mas muito perdida. Perdida mesmo. E quando a pessoa tá perdida, é muito louco. Sabe por quê? Porque as outras pessoas estão de fora, estão olhando e falando, gente, isso é fácil. Não, isso é fácil. Não, por que que... Mas você não aguenta, você não consegue fazer isso. Então, quando você tá perdido, para o seguinte, para tudo, recalcula e faz o caminho de volta. O que que você fazia antes? O que você fazia antes que dava certo? Vocês acreditam que eu comecei a recalcular toda a minha vida profissional? O que eu fazia antes? Como que era? O que eu fazia antes? O que eu posso fazer de novo? O que o mercado tá pedindo de novo? Como que eu posso fazer? Então, quando a gente tá falando disso, pra você, se você quer se achar, passe pelo caminho do autoconhecimento. Depois, se você quer se achar, tenha um caderno de autocrítica. Você precisa anotar quais são os feedbacks que a vida te dá, que as pessoas te dão. Feedbacks que às vezes não tem nem palavras, e as pessoas te dão só num olhar, num jeito. Isso tudo é feedback. É ver qual é o seu comportamento. Também dá uma olhadinha o quanto você hoje consegue contribuir com as outras pessoas ou o quanto você não suporta conviver mais com algumas pessoas. E quando você tá com essa intolerância, essa falta de paciência, lembre sempre do seguinte, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Segundo, você quer se achar? Olhe para todos os seus talentos, vê o que você tem de bom, o que você faz de bom, o que você gosta de fazer, o que você é bom em fazer que as pessoas reconhecem, o que o mundo pode te pagar, qual o problema que você consegue resolver no mundo. Você podia resolver agora, são quase 4 horas da tarde, tô louco pra comer um bolo. Se você fizesse bolo, se você faz bolo, você podia me presentear com o teu bolo. Eu quero comer o teu bolo, eu compro o teu bolo. Então você precisa sempre resolver. Quando você resolve o problema do mundo, quando você tá bem com você, quando você é remunerado por isso, quando você tem bons relacionamentos, e quando você tem bons relacionamentos, você consegue fazer network. Quando você consegue fazer network, você tem chaves para abrir portas que outras pessoas, só elas têm essas chaves, elas não estão com você. E aí, pensa numa vida assim, você é livre, você tem um bom relacionamento, você consegue viver daquilo que você ama e você tem um bom network, você consegue ter liberdade e se achar no meio do caminho. Então, meu desejo para você é que você se ache. Deixa aqui nos comentários qual parte da sua vida você se sente mais perdida e se fez se caiu algumas fichas pra você. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Beijo no teu coração e bora pra transformação.